paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estaremos nesta manhã, neste dia, estudando sobre a lição número 4, como se conduzir na caminhada. Vamos iniciar nosso estudo da EBD, Escola Bíblica Dominical, neste último domingo do mês de abril de 2024. Oramos para que o Senhor nos abençoe neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos neste momento na Tua presença, para juntos, Senhor, aprendermos da Tua palavra, para juntos termos um entendimento mais amplo acerca da Tua boa vontade, para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação neste mundo. Fica conosco, abençoa cada um, Senhor, que compartilha conosco este momento, à distância. Abençoa cada vida, cada família, e derrama Tuas copiosas bênçãos sobre cada lar, cada um em particular, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Como se conduzir na caminhada é o nosso estudo deste dia. Iniciamos então fazendo uma reflexão e também através do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo nos diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Escrito por Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 5. A verdade prática nos diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Na sequência, temos a leitura bíblica em classe, registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15, 16, 17. A leitura, o texto sagrado, nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Diante desse texto sagrado, nós vamos adentrar nos objetivos do nosso estudo. O primeiro objetivo, destacamos aqui, ou o comentarista destaca aqui para nós, 3 grandes objetivos para daí detalharmos cada um deles nesse estudo, né? O primeiro objetivo é apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. O segundo objetivo é explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria, 2 palavras-chave do nosso estudo, ou essa já junto com a conduta, prudência e sabedoria, essas 3 palavras-chave do nosso estudo. E daí advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Vemos aqui mais uma palavra de suma importância. Então, conduta, no primeiro item. No segundo item, temos prudência e sabedoria. E no terceiro item, comportamento. Com essas 4 palavras, nós iniciamos o nosso estudo deste dia, né? Está aqui a palavra principal, é conduta. A introdução da nossa lição nos traz referência à jornada da vida cristã. Nesta jornada, nosso Pai Celeste estabelece o padrão de conduta para a nossa vida, né? E aí o Senhor é que vai nos dirigindo. Ele estabelece o padrão de conduta para a nossa vida aqui, para alcançarmos a vida eterna, sinalizando e nos corrigindo, né? O Senhor vai nos orientando, como aquele pai mesmo que orienta o filho, né? No seu crescimento, no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento. A lição de número 4
ela inicia, né? Quando a gente olha aqui para o sumário da revista bíblica, a gente vê que a partir da quarta lição, da quarta à 10ª, estaremos estudando 7 lições, ou fazendo aí 7 estudos a respeito de condutas, normas, procedimentos para quem escolheu a porta estreita. Nós estudamos há 2 domingos atrás, né, sobre a porta estreita, e quando estudamos sobre a porta larga e a porta estreita, refletimos sobre algumas exigências, ou até mesmo as razões de algumas exigências para caminharmos pela porta estreita, né? E quando a gente adentra nesse assunto, é maravilhoso, porque nós vemos o cuidado de Deus para cada um de nós. A recomendação do apóstolo Pedro, registrada lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, é que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento que há no Senhor. A nossa conduta nesta jornada não é assim emocional, emotiva, não, mas envolve renúncia. Negue-se a si mesmo, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. E essa renúncia é constante, é diária, né? Não é uma vez só e tá bom, não, é diária, é constante. Envolve então renúncia constante, aprendizado e também envolve uma decisão muito séria, pois esse é o preço de quem escolhe viver na caminhada de fé com Cristo, ou seja, de quem prefere adentrar pela porta estreita, que é a porta que vai realmente nos levar ao céu, que vai nos levar à caminhada, que o seu destino final é o céu. Estudamos daí no domingo anterior, né, sobre o destino do cristão, quando refletimos sobre o céu. Então, nós vemos uma história bíblica bonita, envolvendo Josué, quando ele vai conduzir o povo de Deus para a terra prometida, ali depois da morte de Moisés, né? Deus chama Josué, logo no capítulo 1 dele, lá no versículo 8, Deus já dá uma orientação que é assim fundamental para a caminhada do povo de Israel, em especial para Josué como líder. E nós podemos pegar esta orientação do próprio Deus para Josué e trazer para nós também. Deus mostra para Josué que para ele ter sucesso na caminhada, ele precisa priorizar as orientações de sua palavra. Ele precisa priorizar, tem que ser fundamental, é princípio básico, né, as orientações da palavra de Deus. Então nós podemos dizer que o melhor manual para uma boa conduta, para um progresso cristão, para nós chegarmos realmente no céu, é meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia. A leitura, a meditação gerarão constante crescimento em nós. E assim nós vamos amadurecendo, crescendo e nos tornando nesta caminhada mais parecido com Jesus, né? Porque o grande objetivo é esse, é nos conduzirmos nesta vida de maneira que servamos a Deus, de maneira que alegremos ao Senhor, de maneira que cheguemos onde Jesus chegou, né? E para chegarmos onde Jesus chegou, nós temos que ser parecido com Jesus, né? Senão nós não vamos chegar lá não, vai ficar difícil. Quando a gente faz essa reflexão a respeito das exigências, da razão das exigências que nós temos, né, nós vamos reportar um pouquinho na lição de número 2, quando estudamos sobre a porta estreita e a porta larga. O texto sagrado, o texto da lição, o texto do comentarista, nos diz assim: diferente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior. É de dentro para fora, né? Não é uma imposição, é uma transformação interior que vem de dentro de nós, né, para fora realmente. Uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Ah, mas a maioria age de outra forma. Não, mas eu preciso agir como Jesus agiu, né? Só começa a trilhar neste caminho da porta estreita quem reconhece que é um pecador.
eu reconheço em Cristo que eu sou um pecador. Eu olho para a vida de Jesus, eu olho para a santidade de Jesus, eu olho para a conduta de Jesus e vejo, eu sou um pobre, miserável pecador e preciso da graça dele, preciso da salvação, preciso da bênção, preciso da ajuda dele, né? E a pessoa precisa ter, nós precisamos ter disposição para termos uma vida dirigida por Ele, com um novo começo, né? A partir desta jornada, a palavra de Deus, o Evangelho, nos orienta a caminharmos em santidade, seguindo os passos de Jesus, do jeito que Ele andou, né? Então, daí estaremos prontos para criar raízes, nos diz aqui o comentarista, e enfrentar os obstáculos da jornada cristã, né? Que existem, né? Existem obstáculos, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nos orienta a como proceder para enfrentarmos esses obstáculos. Então essa lição de hoje, junto com as demais 6 lições, ou 7 lições, traz uma grande orientação para nós que escolhemos a porta estreita para seguir a Jesus, né? Assim chegamos naquele texto, ou no final do versículo 17 da leitura bíblica, Efésios 5:17, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta vontade do Senhor é boa, perfeita e é agradável, né? Assim nós vamos entender o que o Senhor quer realmente de nós, né? Nós vamos falar sobre um grande desafio, né, para nós vivermos neste mundo de maneira que realmente agrademos ao Senhor. Nesta jornada cristã, o Senhor estabelece o seu padrão de conduta para nós alcançarmos assim a vida eterna. Ele nos sinaliza, Ele nos dirige, né? E neste ensinar, nesse sinalizar e nesta direção, nesta correção diária que o Senhor faz, nós vamos vivendo daí de maneira que o agrademos. E para agradar ao Senhor, nós temos que viver de maneira santa e justa. Aí sim somos agradáveis ao Senhor, né? Paulo chegou a dizer que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, conforme Romanos capítulo 1, verso 16. Praticar o Evangelho significa ter uma vida de fato transformada. Viver o Evangelho não é apenas conhecer as Escrituras, mas sim aplicar as Escrituras na caminhada, né? Adotar seus valores e princípios como estilo de vida, né? O comentarista nos traz essa orientação. É estilo de vida, viver o Evangelho, praticar o Evangelho. O próximo tópico, o primeiro tópico, fala sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus é o nosso maior exemplo. Olha lá, o primeiro subtópico, né, diz que Jesus é o nosso padrão de conduta. Temos um versículo sagrado aqui, que nos traz referência quando João escreve, no capítulo 13, versículo 15, eu vos dei o exemplo, Jesus dizendo, para que, como eu fiz, vocês façam também, né? Sigam-me, sigam o meu exemplo de viver, sigam o meu exemplo de se conduzir, sigam a minha conduta, e aí vocês vão chegar onde eu cheguei, né? Jesus dizendo, eu vos dei o exemplo. Jesus fez isso? Jesus agiu assim? Jesus fez dessa forma? Então eu posso fazer. Jesus não fez? Então, logo, eu também não posso fazer. Jesus, então, através da sua conduta, através de seu modelo, através de seu modus vivendi, né, Jesus estabeleceu o que nós devemos fazer hoje para termos uma vida conforme a que ele teve. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, que foi a nossa leitura bíblica em classe, vamos refletir um pouquinho
sobre esse padrão geral de conduta que é fazer a vontade de Deus, né? Há um padrão que Jesus espera, ou uma maneira, um modo que Jesus espera que seus discípulos vivam para fazer a vontade de Deus, né? E aí vem o versículo já lido, né? Sigam-me, façam o que eu fiz, está aí o padrão estabelecido para vocês. Nesse texto, Jesus deixa bem claro que o padrão de vida ele já determinou, ele já viveu. E esse padrão deve ser a base da nossa vida hoje também aqui, né? Seguindo esse padrão, dá tudo certo e nós vamos chegar onde Jesus chegou. O segundo item diz a respeito da vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai. Ele queria agradar o Pai em tudo nesta caminhada, né? Era esse o grande objetivo de Jesus. Ele mesmo deixa bem claro que ele não veio para fazer vontade de homem algum. Ele veio e nem tampouco a sua própria vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou, né? Temos várias referências bíblicas a esse respeito. Jesus nos incentivou a buscarmos a vontade do Pai, até mesmo na oração, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Quando nós repetimos esta oração, ou fazemos esta oração de todo o nosso coração, nós realmente estamos entregando a nossa vida, o nosso amanhã, as nossas decisões na mão do Senhor, daquele que tudo pode, daquele que conhece o futuro, daquele que conhece o que nós não conhecemos, pois somos muito limitados, né? Nós conhecemos só o agora, nós conhecemos o que passou, o que virá não sabemos, não conhecemos, mas o Senhor o sabe muito bem, e por ele saber, né, a vontade dele é sempre a melhor, boa, perfeita e agradável. Nessa oração, o cristão manifesta a sua gratidão a Deus por tudo que lhe sucede, em especial por ter recebido a salvação e o perdão de seus pecados. Essa oração é muito profunda, né? Além de adorar o Senhor, né? Na oração também adoramos ao Senhor, né? Nesta oração adoramos ao Senhor e reconhecemos tudo que Ele faz, tudo que Ele é, o poder dEle, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Por aí nós já começamos a adorar ao Senhor pela Sua grandiosidade, pelo fato de chamarmos de Pai que está nos céus. Que oração tremenda, né? Ela é realmente a base de qualquer oração nossa. Nesta oração, o servo do Senhor busca orientação para tudo, conforme Tiago nos fala, lá no Evangelho de Tiago, capítulo 5, verso 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando fazemos esta oração assim, justificando a presença do Senhor, nos colocando como alguém que foi justificado pelo Senhor e pedindo para o Senhor fazer a sua vontade, pode muito em seus efeitos, é tremendo, né? É glorioso. E essa oração realmente nos desperta para buscarmos cada dia mais ao Senhor na beleza da sua santidade. Procuremos então a cada dia viver segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e continuando na caminhada, né? Já iniciamos a caminhada, já escolhemos a porta estreita, vamos então seguindo o exemplo de Jesus, vamos então fazendo a vontade de Deus para termos uma vida cristã bem-sucedida. É o terceiro item, o terceiro subitem deste primeiro tópico aqui, né? Uma vida cristã bem-sucedida. Para termos uma vida assim, o apóstolo Paulo traz uma reflexão para nós, ou uma comparação, uma analogia, né? Ele diz que a nossa vida é como uma competição, né? Uma competição espiritual. Por isso devemos procurar o caminho certo para sermos achados qualificados, né? Paulo até compara a vida cristã como a vida de um atleta que está correndo para levar o prêmio. Assim, o cristão possui um padrão, né, que o leva a uma vida espiritual bem-sucedida, na vida espiritual de sucesso.
Sabemos que pessoas bem-sucedidas querem espelhar em outras pessoas bem-sucedidas, outras pessoas ilustres, né? Equilibradas, resilientes. Em Cristo Jesus nós temos esse modelo, nós temos esse padrão, nós temos essa maneira de viver, né? E Jesus foi bem-sucedido no seu ministério, né? Em tudo que fez aqui na terra. Ora, em Cristo Jesus nós temos este padrão. Jesus foi resiliente, Jesus foi equilibrado, Jesus foi ilustre e foi assim até a morte. E a palavra ainda nos diz que ele teve morte e morte de cruz, né? Deixando o seu estado de glória, veio a este mundo sofrer em nosso lugar, viver como nós vivemos aqui, né? Morrer, pagar um preço sem culpa, sem pecado, para nos redimir, para nos comprar, para nos trazer de volta para Deus, para nos religar a Deus, né? E teve morte e morte de cruz. De sorte que haja em vós, né? Conforme está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Este sentimento é tremendo. Não teve por usurpação, né, ser igual a Deus, não, de forma alguma. Antes humilhou-se a si mesmo e teve morte de cruz. Olha que sentimento tremendo, né? De humildade, de humilhação, né? Se nós tivermos esse sentimento de humildade em nossa vida, nós teremos uma vida cristã bem-sucedida e alcançaremos a incorruptível coroa de glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Porque nós temos que seguir sempre olhando para frente, olhando para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não temermos nada, mas confiarmos em Deus, confiarmos em suas promessas, confiarmos na vitória que Ele já nos deu na cruz do Calvário, através da ressurreição de Jesus. Jesus morreu de fato, pagou o preço como um cordeiro mudo levado ao matadouro, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, assentou-se à destra do Pai e intercede por nós. Aí o apóstolo Paulo chega a dizer: único intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Por quê? Deixou seu estado de glória, veio aqui, né, nos deu um testemunho tremendo, pagou o preço, fez o sacrifício, ressuscitou, coisa que homem nenhum poderia fazer, né? Ressuscitou e hoje está do lado do Pai, intercedendo por nós. O maior sucesso para nós, como crentes, como cristãos em Jesus, é poder estarmos no futuro, um dia, junto com Jesus, para cumprir aquela palavra que Jesus disse, né, na sua oração. Oro não somente por esse, mas por todos aqueles que ainda hão de crer em Ti por causa do meu nome, né? Por causa do sacrifício, por causa do trabalho que eu fiz, hão de crer em Ti. E eu quero, Pai, que eles estejam comigo. Eu quero que eles sejam um só, né? Eu quero que, como eu sou um no Pai, eles sejam um em mim. E onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, né? Então, assim, ainda que haja dificuldades, ainda que haja lutas, ainda que haja desafios, doenças, perseguições, problemas, dificuldades, por causa do nome de Jesus, a vida eterna nos está garantida. Jesus fez uma promessa gloriosa, que estaria conosco aqui, e está de fato, todos os dias até a consumação dos séculos, e está através da presença do Espírito Santo, né? E ainda um dia nós alcançaremos a incorruptível coroa de glória que está reservada para aqueles que forem fiéis até o fim. Vale a pena servir a Jesus? Vale a pena servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, com ânimo, com vontade, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz aqui no capítulo 8, verso 18, para mim tenho por certo, olha que convicção, que as aflições deste tempo presente, as aflições de hoje, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Temos uma esperança, bendita esperança, gloriosa esperança, né? Nada nesta vida se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Com essa convicção gloriosa, com essa convicção maravilhosa, né, que o apóstolo Paulo transmite para nós, nós vamos caminhando, olhando para Jesus,
fazendo a vontade do Senhor, procurando a cada dia servir a Jesus melhor, servir a Jesus com alegria, servir a Jesus com entusiasmo e continuando nesta nossa caminhada. Assim seremos bem-sucedidos. O próximo tópico, agora um novo tópico. Aqui finalizamos a síntese desse tópico dizendo que Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida, só repetindo, né, o que já frisamos durante o primeiro tópico. Vamos lá, tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e com sabedoria. Então finalizamos o primeiro tópico acerca da conduta, né? Agora adentramos no segundo tópico para entendermos um pouquinho mais ou esmiuçarmos aqui um pouquinho essas duas palavras, prudência e sabedoria. O que vem a ser de fato essas duas palavras e para que elas servem, né, na nossa caminhada aqui. A palavra prudência aqui, a palavra prudência, o que é prudência? Neste capítulo 5 de Efésios, né, a palavra prudência é definida como compreensão, como discernimento, virtude que nos permite agir com cuidado e com moderação. Aí nós temos resumidamente o que é prudência, né? Lá no Antigo Testamento, ela tem a conotação ou o significado de compreensão, de discernimento, né? Compreender, ser prudente é saber compreender, saber discernir. Em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz o texto que o justo crescerá em prudência, aqui trazendo a ideia ou sentido de capacidade para ensinar, instrução, ter condições para orientar, isso é ser prudente, né? No Novo Testamento, a prudência pode ser conceituada como nos permite agir com cuidado e moderação. É uma virtude que nos permite agir com cuidado e com moderação diante das situações desafiadoras, né? Diante do que temos para enfrentar, agir com prudência é saber agir, agir corretamente. Então é de fato uma virtude, né? Aí o capítulo 5 de Efésios, que é o texto nosso da leitura oficial, né, da leitura em classe, ele pode ser dividido aí em 3 partes. A caminhada do cristão deve ser uma caminhada em amor, deve ser uma caminhada sábia e deve ser uma caminhada ou uma trajetória com a presença do Espírito Santo, né? Vamos deter, fazendo essa reflexão acerca da prudência, a gente se detém nessa segunda parte, caminhada sábia, né? Com prudência, com sabedoria. Aí vem este resumo do que já comentamos acerca da prudência. O que é ou como é agir, caminhar com prudência. Caminhar com prudência é diferente ou contrário de caminhar como tolo, né? O tópico 2, o segundo item, subitem aqui. Não andeis como nécios, ou seja, não andem como tolo, ignorante espiritualmente. Porque aqueles que vivem segundo a carne, segundo os prazeres da carne, não são sábios, logo são nécios, né? E aqueles que querem agradar a Deus não podem viver assim. Não podemos viver segundo a nossa própria vontade. Não podemos viver segundo ou andar segundo o nosso próprio querer, agradando a nós mesmos. Não, devemos agradar a Deus, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, estamos sendo prudentes, estamos sendo sábios e não estamos sendo nécios, não estamos sendo tolos, né? Paulo diz que nós não devemos andar como tolo, ou seja, insensatos, né, ignorantes, mas devemos andar como sábios, diligentes, né? Devemos andar fazendo a vontade do Senhor.
Ser tolo retrata uma vida de ignorância espiritual, sem sabedoria, desprovida da presença de Deus, desprovida da luz divina, né? É estar submerso ou imerso, né, numa jornada de pecado, numa vida de pecados. Tá? Por isso, Paulo apela que temos que andar com prudência. Prudentemente, diz o versículo 15 do texto que nós lemos, né? Repetindo aqui ele. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Prudentes, sábios e não tolos. Assim deve ser a caminhada cristã. Assim deve ser a nossa caminhada. Temos que realmente andar segundo a vontade de Deus, porque Romanos 8:8, a gente pode até, vamos fazer a leitura dele aqui, vou fazer a leitura. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí Paulo diz para a igreja de Roma, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Né? Olha que palavra profunda. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não andem segundo a carne. Não andem segundo a carne, porque se andar assim, segundo suas próprias vontades, suas próprias concupiscências, seus próprios pecados, vocês jamais agradarão a Deus. E vocês serão nécios, ou tolos, ou ignorantes, espiritualmente falando. Né? O próximo item reforça para nós, esse anterior é o versículo que acabamos de ler. O próximo item reforça para nós o andar com sabedoria. Andeis como sábios. Então, o primeiro, o que é prudência? Ande com prudência. O último, o que é sabedoria? Caminhe com sabedoria. E daí o tópico 2, que é o do meio, né? Falamos não fazer isso, não ser tolo, não ser nécio. Vamos lá para a sabedoria. O adjetivo que Paulo usa para identificar ou para qualificar quem caminha para o céu é o adjetivo sábio. Uma pessoa hábil, uma pessoa perita, né? Uma pessoa que tem a sua vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo, conforme Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 4, versículo 5, que foi o texto áureo nosso, que vale a pena repeti-lo também. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Vocês precisam andar como sábios, vocês precisam ter sabedoria para esta caminhada cristã. Né? Aqueles que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e com sabedoria. Quando andamos segundo a palavra de Deus, estamos andando sabiamente, estamos andando realmente conforme o Senhor determinou que andássemos. É relevante compreender que essa sabedoria que Paulo fala, que as Escrituras nos trazem, não é uma sabedoria humana que acaba-se por aqui, não. Né? Não é uma sabedoria adquirida com cursos acadêmicos, com formações humanas, humanistas, não. Ela é espiritual, ela vem de cima, ela vem de Deus. Essa sabedoria vem do alto. Por meio dessa sabedoria, nós também andamos em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Se não houver santidade, nós realmente não conseguiremos chegar onde o Senhor chegou. Né? Andeis como sábios. Quando Paulo fala isso para nós, ele revela que o andar do cristão, a caminhada do cristão, precisa ser à luz da palavra de Deus. É no amor que o Senhor nos ensinou. Jesus mesmo fala, né? Lá em João 14, né? Traz bastante reflexão a respeito do viver obediente à palavra, o amor que ele tem para com o próximo, né? O cristão, na forma que ele trata o seu próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, já está praticando um item de sabedoria, né? Amar o próximo como a si mesmo. Na busca pela santificação, né? Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor, né?
Na humildade, né, quando coloca o próximo como prioridade, Deus como prioridade, né, o trabalho para Deus como prioridade e não a si próprio, num coração aberto, né, um coração aberto para perdoar, sem deixar mágoas falarem mais alto, né? É um outro item muito importante para a caminhada cristã, para nos identificar como sábios, como alguém que está realmente agindo segundo a vontade de Deus. Tratar com compaixão o próximo, agir com justiça, ter comunhão uns com os outros, comunhão com os irmãos, não dividir o corpo de Cristo, não trazer dissensões, divisões no meio do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Andando na doutrina e batalhando para preservar a unidade no Espírito, né? Aí assim podemos realmente caminhar segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, sendo sábios, né? O texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 3, ele diz assim, vamos começar a ler do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí o verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Jesus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, não causando divisões, não causando problemas, né? Mas unindo-vos uns aos outros, batalhando para preservar essa unidade espiritual que nos vai fazer chegar até Deus, né? Voltando agora àquela oração de Jesus, quando ele ora pelos discípulos e ora por aqueles que ainda hão de crer no seu nome, ou seja, ora por mim, ora por você, né? Aí Jesus fala que eles sejam um como eu sou um em ti, ó Pai, né? Unidade. Salomão até faz uma referência que o andar do justo é como a luz da aurora, né? Está lá em Provérbios 4:18. Ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Assim deve ser o nosso andar, o nosso caminhar. Como a luz do sol, né? Como a luz da aurora. De manhã ele está com uma intensidade e ele vai ganhando mais intensidade até se tornar dia perfeito, até chegar à intensidade máxima, né? Então a nossa vida deve ser assim também, pautada nessa luz da aurora. A cada dia o cristão vai crescendo e progredindo para se tornar mais parecido com Jesus. O grande objetivo é isso, é este, né? Nos tornarmos mais parecidos com Jesus, sermos mais iguais a Jesus, que já nos deixou o exemplo, né? Estamos caminhando, estamos indo e precisamos estar caminhando e indo para o céu. E se estamos nesta caminhada, nesse caminho estreito assim, vamos nos identificando a cada dia mais com o Senhor Jesus. E nos identificando a cada dia mais com o Senhor Jesus, a gente vai ficando um pouquinho mais parecido com Ele cada dia. Vamos progredindo, vamos brilhando, né, até nos tornar, brilhando, até se tornar um dia perfeito, até chegarmos à estatura da perfeição, de varão perfeito, né? De alguém realmente que chegou à estatura que Jesus está hoje, né? Então nós temos que, para nós vivermos bem, nós temos que fazer o melhor uso das oportunidades que vêm até nós, né? Melhor uso da oportunidade, compreendendo sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Quando toda a nossa vida estiver realmente, né, alinhada com a vontade de Deus em todas as dimensões, então estaremos vivendo de uma maneira prudente e de uma maneira sábia. E aí não seremos o tolo que nós mencionamos aqui, ou seja, não estaremos andando como tolo, conforme Paulo orientou, né? Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. É um texto também muito importante para para a reflexão desse estudo, né? O próximo item, a síntese do tópico, a sabedoria no crente, o faz discernir do que deve e o que não deve fazer, né? Para finalizar esse tópico. Por isso, tão importante termos esta sabedoria e essa prudência nas nossas ações. O tópico 3, vencendo os dias maus. Os dias maus existem? Existem, e como existem, né? Aí nós temos aqui nesse terceiro item e último, né, que os dias maus, dentro dos dias maus, remindo o tempo, pensando na volta do Senhor, destacando que, de fato, os dias são maus. Remindo o tempo, remir ou resgatar, né? O último item, o versículo 16 de Efésios 5, que é da nossa leitura em classe, diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por que tem que remir o tempo? Porque os dias são maus, por causa da malignidade que há diariamente, né, na nossa vida, né? Por causa das dificuldades que nos advêm constantemente. O versículo, então, 16, apresenta o verbo remir, né, em dois sentidos. Ele possui dois sentidos. Remir significa resgatar do poder do outro pelo pagamento, ou seja, compra, né? E um outro interpretação, ou um outro sentido, é comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão para se referir à sabedoria dos compradores. Os compradores nessa época aqui, né, eles esperavam o melhor momento, ou o momento certo para fazer uma compra, de acordo com o melhor preço, né, para depois revender. Então Paulo usa esse termo, remindo o tempo, no sentido de seja sábio, né? Espere o momento proveitoso, o melhor momento, o momento oportuno, né? Nesse sentido, então, da remissão, né? Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo, ou seja, aquele cristão que está cuidando bem daquilo que está em suas mãos. O que é que está em minha mão? O que é que está na sua mão? Nós estamos remindo o tempo, né? Uma reflexão para nós. Nós podemos tomar aqui ainda como exemplo, né? Que apesar dos dias serem maus, nós temos um Todo-Poderoso que cuida de nós. Os dias são difíceis, de trevas, mas nós servimos àquele que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Nós servimos àquele que tem todo o poder no céu e na terra. Jó, quando se depara com Deus, lá no capítulo 42 de Jó, verso 2, ele diz assim: Senhor, ele inicia a fala, a resposta dele a Deus, dizendo: eu sei que tu tudo podes, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido, nenhum, né? Os teus pensamentos são soberanos. Então, mesmo os dias sendo maus, nós temos alguém que cuida de nós. É por isso que nós temos que remir esse tempo para não perdermos o tempo. O Senhor deu um tempo para cada um de nós, né? Lá em Eclesiastes 3, nós vemos o sábio escrevendo: para tudo há um tempo determinado, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que plantou, e sucessivamente. Logo, fazer um bom uso deste bem, né, para o seu próximo, seja na nossa oração, seja na nossa comunhão, cuidando bem de tudo que o Senhor pôs em nossas mãos, isso nos faz remir o tempo, não perder tempo, né? Ou seja, tudo que vem à minha mão para fazer é para o bem, então eu vou fazer. Eu vou fazer dentro do tempo, enquanto dá tempo, né? E assim eu estarei remindo o tempo, ou seja, não perdendo, não gastando o tempo, mas remindo ele com sabedoria, usando ele com sabedoria, né?
assim nós viveremos de forma consciente acerca de nosso chamado e procuraremos agradar. Nesse aspecto estaremos agradando ao Senhor em tudo. Até mesmo numa reunião, num bate-papo, num culto, que nós temos realmente que nos unir para crescimento de fé, crescimento de comunhão, e não para pior. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 17, ele traz uma referência muito forte nesse aspecto. Vocês têm se reunido para pior e não para melhor. Toma cuidado. Então existe esse risco de ajuntamento para pior. Então vamos remir o tempo. Não vamos perder tempo com as coisas desta vida, com discussões, com questões aí loucas. Não. Vamos remir o tempo, vamos agradar ao Senhor, vamos nos reunir para dar testemunho, para adorar, para louvar, e assim nós estaremos agradando a Deus e esperando a volta de Jesus, que é o próximo item nosso aqui. Remindo o tempo e a volta de Jesus. Nós não podemos perder tempo. A igreja precisa ser incentivada continuamente a se preparar espiritualmente, porque Jesus está voltando aí. Logo, logo, Ele estará aqui. Nós esperamos, nós temos essa bendita esperança em nossa vida. Então não podemos perder tempo. Quando se falava em remissão de tempo lá para os irmãos da igreja primitiva, eles já tinham em mente a segunda volta de Jesus. Nós não podemos perder tempo, Jesus vem vindo aí. Pode ser que Jesus volte hoje ainda. Por isso, eles eram incentivados a procurar de maneira sábia, aproveitar todas as oportunidades e prepararem-se espiritualmente para aquele grande dia. 1 Tessalonicenses 4,15, Paulo nos exorta a viver de maneira sábia, santa, piedosa, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. E Jesus vindo aí a qualquer momento, nós temos que estarmos atentos para esta volta, para este dia, para este grande dia do Senhor. Os dias são maus, é o nosso último subitem do estudo. A sociedade, diz aqui, está dominada pelo pecado e nós não podemos nos conformar. Os dias são maus, mas Jesus é bom, então nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, nós temos que caminhar igual Jesus caminhou, fazer o que Jesus fez. A sociedade dominada pelo pecado. Nós não podemos nem nos conformar. Não vos conformeis com este mundo em que há contenda, mas precisamos a cada dia nos transformar, nos renovar no Espírito. João diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 19, que esse mundo jaz no maligno. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo que nós não podemos adotar o padrão de vida deste mundo, de forma alguma. Nós temos que adotar o padrão cristão, o padrão de Cristo. Quando nós olhamos ou lemos aqui Romanos 12, ele começa a descrever assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. E aí vem a observação tão importante para esses dias maus. E não vos conformeis com este mundo, porque o mundo é mau. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nós já frisamos lá no início, esse versículo, para experimentar a melhor coisa que Deus tem para nós, que é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que tremendo! O Senhor tem um cuidado tão grande, por isso que nos chama de filhos, Por isso que Ele nos comprou através do sacrifício de Jesus. Numa sociedade dominada pelo pecado, que é essa que nós vivemos aqui, nós não podemos nos conformar, nem sermos insensatos, a tal ponto, mas precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, que aí finalizamos
o último versículo da leitura bíblica em classe, né? O versículo 17 de Efésios 5. Para que, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor para vossas vidas. Desta maneira, né, a vontade de Deus tem a ver com que, como cristãos, nós precisamos aproveitar bem o tempo para fortalecer o nosso vínculo espiritual com o Senhor, com os outros, né? Lendo a palavra, orando, se consagrando, congregando, né? Conforme Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Né? Então Paulo deixa isso de forma assim, bem claro para nós, né? Seguindo o exemplo de Jesus, que se entregou, né? Jesus se entregou em nosso lugar. Então, tudo que fizermos aqui, que seja para agradar a Deus, que seja para agradar aquele que realmente se entregou por nós, né? Pelos nossos pecados, para nos tirar, para nos desarraigar deste mundo perverso. Né? Então, com esta convicção, com essa certeza, com essa firmeza na nossa mente, no nosso coração, nós vamos realmente, a cada dia, nesta caminhada, entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo chama esses últimos dias que nós vivemos aqui como dias trabalhosos, dias difíceis. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Né? É um tempo marcado pela moralidade tão baixa, né? Desprezo à verdade, à verdadeira espiritualidade, trazida, mostrada, esclarecida de forma tão assim nítida pela palavra do Senhor. Né? Entendemos que esses dias maus que nós vivemos hoje sempre foram enfrentados pela igreja. A igreja, desde que é igreja, desde seu início, ela passa por momentos difíceis, ela passa por perseguição, mas cada um de nós precisamos estar conscientes que os dias maus vão se intensificando cada dia mais. Quanto mais próximo está o retorno de Cristo, piores vão ficando os dias, né? Porque nós vamos chegando àquele ponto que diz a palavra lá em Apocalipse, né? O inimigo vai se utilizando de questões e vai se opondo a tudo que é contra Deus, né? E nós estamos vendo isso claramente. Tudo que é plano de Deus, ele se opõe. Tudo o que é benefício para o povo de Deus, ele se opõe. Mas nós temos que continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É uma batalha, é uma luta, mas o Senhor vai na frente, o Senhor é o nosso capitão, é o nosso general, Ele está conosco nesta caminhada. Nós já optamos um dia para seguir adentrar por esta porta estreita e seguir por este caminho estreito, difícil, apertado, para se passar, para se conduzir por ele, mas vale a pena, porque no final dele nós receberemos a incorruptível coroa de glória que o Senhor tem preparado para aquele que for fiel até o fim. Né? A igreja não entra em desespero, a igreja não entra em crise, a igreja não tem medo, porque a igreja está convicta de que o poder do maligno é menor do que o poder de Deus. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Assim como salvo em Cristo, nós podemos até ficarmos atribulados. Paulo escreve, né, em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Podemos até ficar atribulados, mas angustiado não. Podemos até ficar perplexos, mas desanimados não, de forma alguma. Podemos até ser perseguidos, mas desamparados não. Nós temos alguém que está conosco, nós temos o Senhor. Nós podemos até ficar abatidos, mas destruídos não. Aí primeira epístola de João 4:4, vem a palavra para nos dar um conforto tremendo e glorioso, que vale muito repetirmos ou frisarmos ela aqui. Maior é o que está em nós do que aquele que é contra nós. É preciso, para concluirmos, é preciso vivermos de maneira sábia. Sábia neste mundo.
É preciso vivermos de maneira prudentes neste mundo, aproveitando bem as oportunidades para fazermos o bem e não nos deixemos dominar pelo mal, pelos dias maus, porque a vinda do Senhor se aproxima. A vinda do Senhor está bem pertinha. A vinda do Senhor é daqui uns dias. Jesus vem vindo aí e logo, logo nós estaremos com Ele na glória, né? Logo, logo nós nos encontraremos com o Senhor. Logo, logo. Fiquemos firmes então, constantes então, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aí, para finalizar, nós devemos viver de maneira sábia, santa, nos ajudando, né? Servindo um ao outro e juntos servindo ao Senhor. Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, ó a consideração, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Unidade fraternal, para assim nós agradarmos ao Senhor, para assim nós adorarmos ao Senhor, para assim nós vivermos segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? É isso que realmente o Senhor quer. Vamos cada dia fortalecer a nossa vida espiritual para nós lidarmos com as dificuldades desta vida, né? Para nós caminharmos no dia a dia desta jornada, né? E assim, vivendo sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades, não deixando dominar pelos dias maus, porque Jesus está vindo aí, e isso nos incentiva a praticarmos a cada dia mais a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Daqui a uns dias, próximo domingo, nós estaremos estudando sobre os inimigos do cristão, né? Vamos continuar nos conduzindo nessa caminhada, vamos vendo os desafios que vão se apresentando e vamos nos firmando cada dia mais com o Senhor. Quero orar por você e pedir a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para o seu dia. Pai do céu, em nome de Jesus oramos e te damos graças por este momento final, Senhor, desta nossa reflexão, desse nosso estudo neste dia. Te damos graças por tudo que és e por tudo que fazes. Peço agora a bênção do Senhor para aquele irmão, para aquela irmã, Senhor, que optou por adentrar pela porta estreita e está nesse caminho estreito. Ajuda e abençoa a cada um, para que vivamos de maneira que te agrademos, Senhor, para levarmos a outros também o poder da tua palavra, como vale a pena seguir esta caminhada. Aquela pessoa que ainda não decidiu por Cristo, abençoa para que através deste estudo, Senhor, através desta meditação, o teu Espírito venha convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça, e também adentrar por esta porta estreita, por este caminho estreito que nos leva ao céu. Te damos graças, Pai, em o nome de Jesus. Hoje à noite você fica convidado também para participar do culto da família. Todas as nossas congregações aqui na sede, em todas as nossas congregações na cidade de Rio Claro, às 18h30. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.